galera! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal! Bom, que felicidade de vocês estarem aqui comigo, compartilhando esse momento muito único. Porque a gente vai poder nesse canal falar sobre conhecimentos espirituais voltados à mediunidade, à religião, a tradições, a filosofias, de uma maneira muito leve e sutil. Essa é a proposta do canal e eu agradeço, gratidão de todo o meu coração por vocês estarem aqui comigo. Eu tava pensando, né? Que assunto seria bom pra gente estar iniciando um primeiro vídeo? Aí eu cheguei à conclusão que nada melhor do que eu falar sobre a minha história. Por quê? Porque muita gente passa pelo que eu passei. É a partir daí que a gente vai começar a desabrochar, a fluir, né? Então, vamos lá! Bom, tudo começou quando eu tinha 6 meses, pois eu resolvi vir ao mundo muito cedo. Aquariano nato, né? Nasci em janeiro, já queria vir com força total. Mas os médicos disseram que a minha avó teria que escolher entre eu e a minha mãe. E foi quando minha avó, já sacerdotisa de Umbanda, falou: não, eu vou resolver isso. E foi quando ela foi buscar até então a minha madrinha, Dona Graça. E as duas juntas fizeram uma magia, um ritual em linguagem espiritual, uma boa mironga. Então, como no estalar de dedos, cá estou eu. O médico disse que era um milagre, que não precisava mais haver escolha. Era como se o estado de saúde da minha mãe tivesse melhorado. E aí poderiam seguir com a cirurgia graças aos deuses e às divindades. E aí foi quando eu surgi. Com 6 meses, prematuro, muitos problemas de saúde, porém firme e forte, pronto para dar seguimento ao destino. Fiquei na incubadora durante um bom tempo e assim fui me recuperando. Na fase dos meus 5 anos foi quando começou o desabrochar espiritual. A minha mãe disse que era antes, quando eu tinha visões de Nossa Senhora. Porém, eu vou falar do que eu lembro. E aí, por volta dos meus 5 anos, eu já via muitas visões espirituais. Principalmente na minha antiga residência, onde eu via diversas formas na linguagem kardecista, de obsessores, de portegagens. Eles me atormentavam. Todas as noites eu via um ser todo negro, uma coisa assombrosa, e ele sabia que eu via ele, porque ele vinha atrás de mim, ele me provocava, e eu muito pequeno pulava pra cama do meu irmão, falava: sai daqui, menino! E eu ficava desesperado, porque eu não tinha muito o que fazer, porque até então a minha mãe não entendia, então ela só falava: é coisa da imaginação dele, porque ele ficava assistindo filmes até altas horas. Só que eu não assistia filme até altas horas. Então o que isso significava? Macumba! Minha avó, ela só observava, até que de um tempo então eu só vi umas fumaças na casa, um cheiro de defumação. E o que tá acontecendo aqui? Umas rezas. E eles já estavam ali preparando a casa, pois sabiam que tinha algo mais ali. E assim foi se sucedendo, aonde com os meus 15 anos aflorou 100% a mediunidade. Eu estava na escola, muitas tonturas, eu olhava para as pessoas, de certa forma eu sabia o que elas estavam sentindo. Isso me confundia, porque eu não sabia o que era meu e o que não era. Eu acabava sendo a outra pessoa por canalizar aquelas informações que não eram minhas. Então isso foi ficando cada vez maior. Só que aí, graças a Deus, aos 16 anos, eu entrei no meu primeiro terreiro de Umbanda, onde pela minha primeira sacerdotisa de Umbanda, Domitilde Pedro, eu pude fazer o meu desenvolvimento espiritual, entender o meu ego, entender o que é mediunidade, o que é espiritualidade. E foi a partir daí que comecei a me desenvolver de uma maneira mais plural. Porque lembrando, eu tenho muita gratidão pela Umbanda, porém eu sou espiritualista. Onde tem Deus, onde tem amor, eu tô. Então foi a partir daí que eu fui fazendo meu traçado pela Rosa Cruz, fui indo também pelos caminhos de Wicca, fui indo também pelos caminhos da magia, né, da magia solitária. Fiz
todo aquele desenvolvimento espiritual, e assim foi aflorando todos os caminhos espirituais, aonde eu comecei a ter discernimento da minha missão aqui na Terra, porque todo lugar que eu ia, de igreja católica a terreiro de candomblé, diziam: você tem missão espiritual. E eu ficava: tá, o que eu faço com isso? E foi quando eu entendi que a gente não faz, a gente simplesmente deixa broxar, deixa aflorar. Por quê? Você consegue ter uma visão mais expansiva, uma visão mais clara, você consegue ter mais discernimento dos caminhos. É muito bom você poder semear e espalhar amor, você ser ferramenta para disseminar o que é bom. E quando você traz essa missão espiritual, você foca nisso. É que eu comecei a ouvir as pessoas, a utilizar essas capacidades mediúnicas para auxiliar as outras pessoas. Então foi a partir daí que eu me defini e aceitei 100% essa condição. Por quê? Pelo outro lado, são muitas questões que a gente tem que carregar. Por exemplo, o preconceito, que sempre vai haver, a ignorância, que também sempre vai haver. Porém, é tão bom quando você sente o acolhimento espiritual. É muito bom, não tem como agradecer. Então, por volta dos meus 18 anos, eu tive o grande ancoramento espiritual, que é a consciência da realidade. Mas que realidade? A da missão. De que você não pode desviar os caminhos. Se você veio para esse caminho espiritual, agarre e vai que é sua. Foi o que eu fiz. E dos berços espirituais, eu entendi que essa é a minha missão e que é o que eu vim para fazer. Uma das ferramentas para expandir tudo isso vai ser esse canal aqui. Vai ser pra gente expandir os conhecimentos espirituais. Vai ser pra eu aprender com vocês e vocês aprender com o meu povo, pra gente expandir, crescer, ser feliz. Porque a vida não é pra gente ser triste. Eu quero morrer quando falam que esse planeta é de expiação. Não é de expiação. É de você aprender a olhar de uma outra forma. Olha de um lado mais colorido. Tá passando por algo difícil? Tenta visualizar aquilo de uma outra maneira. Sofrer é opcional, lembre-se disso, tá bom? Com muitas propostas espirituais de conhecimento, tradições, nossa, quantos assuntos a gente vai comentar. Eu agradeço de todo o coração e sejam todos bem-vindos ao nosso canal.